Olá a todos e a todas, sou o Ganja Sanã, esse é o Falando do Axé, e nós estamos aqui em São Pedro da Aldeia. Fomos gentilmente recebidos pelo babá Marcelo de Airá, aqui no Ileu Minha Axé Airá, para a gente bater um papo sobre a história dele, a história da casa e de alguns acontecimentos que nos surpreenderam há mais ou menos um mês. E nós viemos aqui conhecer disso. Já quero lhe agradecer a sua boa vontade em nos receber, a sua disponibilidade em nos receber, e já lhe perguntar, quem é babá Marcelo de Airá? Quem é babá Marcelo de Airá? Nem eu sei mais ou menos, que eu assim vivo dentro de uma simplicidade natural, né? Que assim, sou uma pessoa de fé, uma pessoa que ama o orixá e que acredita que veio ao mundo, como eu digo a todos os dias a meus filhos, que veio ao mundo para servir o orixá, né? E tentando buscar e aprender e ir de encontro a essa evolução que é o orixá. E como é que o senhor chegou no Santos? Como é que foi esse caminho? Minha trajetória, eu tinha uma tia, madrinha, que era iniciada no santo, e naquela época, né, tudo era muito escondido, então a gente escutava uma movimentação, em vez em quando havia alguma coisa na casa dela, mas era tudo a portas fechadas, criança curiosa tentando escutar, sempre buscando interesse nessa situação escondida e tal. Um dia um amigo me convidou a ir a uma festa que teria num bairro próximo à minha casa, e eu fui a essa umbanda e me deslumbrei com a festa e falei, encontrei o meu lugar. Já tinha seguido, né, a doutrina, minha família toda católica. Isso aqui em São Pedro? Não, Cabo Frio. Cabo Frio. Cabo Frio. Minha família toda católica, praticante, e me levaram para fazer o catecismo, né? Mas eu não me encontrava, cheguei a assistir algumas aulas, mas não me preenchia, e rebelde, não quis mais, larguei, me desliguei. Só que quando eu fui nessa umbanda, eu me vi de encontro o meu eu. E ali eu comecei, né, conversei, me encantei muito e decidi, de primeiro eu decidi, nasci para isso, eu quero isso. O senhor lembra o nome da casa, o nome da dirigente? Era Dona Maria. Antigamente as casas de umbanda não tinham muita definição de nome, né? Era Dona Maria. Uma coisa que era muito importante, que me marcou muito, é que ela trabalhava com a preta velha Dona Joana, a qual eu nunca em outros lugares escutei falar. E tinha uma cantiga muito gostosa e... O senhor lembra? Lembro. Então vamos cantar. Vamos tentar cantar, né? Dona Joana deu a volta no mundo, e meia volta no mundo ela deu, mas olha lá quem me chama na linha. Sou eu, sou eu, sou eu. Mais ou menos meio fora do ritmo, que ela era uma preta velha traçada com Exu. Sim. Que bebia cachaça numa cuia e fumava cachimbo, ficava de pé e dava consultas maravilhosas, e foi me deslumbrando de uma maneira que naquele dia mesmo eu falei com ela que eu queria participar, e ela disse que eu teria que assistir 3 sessões
e dali conversar com a Dona Joana. E eu assisti as 3 sessões, conversei com a Dona Joana e ela me autorizou. Eu mandei fazer um jalequinho azul naquela época, né, uma calça branca, e me preparei no dia de iniciar a minha jornada, né? Sentei, lembro como hoje, né, na cozinha da minha casa. Minha mãe estava com uma visita, que já nem é mais viva, a Aurinha, uma prima, e eu falei, precisava falar com a senhora. Aproveitei a visita e falei para ela... Não vou apanhar na frente de ninguém. Falei para ela, eu vou praticar Umbanda. Eu vou entrar para um terreiro de Umbanda. Ela quase arrancou os cabelos. Meu filho, o que você está fazendo? Ela não gosta muito que eu conte essa história, porque hoje ela é iniciada no Candomblé. Olha aí. Né? Então ela fala, aí não, que essas coisas é perigoso, porque ela teve problemas do passado, então ela tinha receio. Eu falei, não, eu escolhi isso para mim, é ali que eu vou me encontrar. E ali comecei a minha trajetória, segui, pratiquei alguns anos, fiz camarinha, né? Me iniciei, comecei a me preparar, seguindo as doutrinas da Umbanda, e no meio desse caminho eu comecei a sentir necessidade de mais. E esse mais eu não encontrava resposta aonde eu seguia. Sim. E aí começa, quando você quer, você na sede da descoberta, começa a procurar. Encontrei uma pessoa que eu sempre... Só me perdoe, mas eu estou meio incomodado de estar sentado aqui mais alto que o senhor. Me presta aquela cadeira ali, por favor. Essa cadeira eu acho que não é muito segura. Eu não tenho muita essa importância, mas... Eu não tenho muita essa importância, não. Vê essa daí. Pra mim, eu acho que nós... Não, ainda tá. Não, fique à vontade. Tá? Fique à vontade. O senhor está em sua casa. Axé, muito obrigado, muito obrigado. Axé, sim. E aí, nesse meio tempo, eu acabei sentando numa mesa de jogo, e aí essa mãe de santo, né, me acordou para a minha espiritualidade de Candomblé. E ali eu comecei uma doutrina já me preparando para o Candomblé. Mas nessa ocasião o senhor já tinha a casa de Umbanda, não? Não. Sim. Eu era seguidor, Sim. filho, Sim. seguidor. Né? E aí fui lá, conversei com a Dona Maria, encerrei os trabalhos com a Dona Maria, tudo respeitosamente, tanto que no futuro ela foi inclusive na minha iniciação no Candomblé. E passei a frequentar com essa senhora, na casa dessa senhora, só que aí o marido dela faleceu, ela se desencontrou, né, e não deu seguimento. Eu ali já fui buscar a raiz onde ela tinha sido iniciada, porque eu já tinha criado também aquele vínculo com a família. Sim. E aí fui para Nova Iguaçu, lá no Alto da Posse, na casa do seu Milton Anselmo, que é o pai Milton de Xangô. Sim. E dentro dessas doutrinas, bolei e precisei me iniciar no Candomblé. Me iniciei, comecei uma trajetória, né? Aí começaram as dificuldades por distância naquela época, né? Financeiramente, e alguns desencontros, né, de concordância. Acabei me afastando da onde me iniciei. Cheguei a tomar um ano, e aí eu fui, né, me afastei, me desliguei um pouco, inclusive do Candomblé, mas a necessidade me chamava e eu acabei criando uma necessidade, inclusive de saúde, por talvez o meu vínculo ser totalmente ligado à espiritualidade, ao orixá. E aí fui levado por outras pessoas a uma outra pessoa
para jogar que se tornou o meu babalorixá. Eu digo a todos, vou repetir enquanto vida, que é o homem que eu escolhi para ser seguidor. Porque eu sou iniciado, respeito a minha iniciação, mas o meu babalorixá de coração, né, é o saudoso Felipe Rodrigues Correia, Felipe de Airá, meu babalorixá. E ali eu tomei as minhas obrigações com ele, tomei, né, 3, 7, 14, fui dando segmentos. E dentro da casa dele raspei o meu primeiro Iaú. E fomos seguindo a vida, aquela trajetória, e se tornar babalorixá é como casar, né? Mais uma vez. E quem casa quer casa. E aí começamos aquele princípio de necessidade de casa, porque aí a família se tornou muito grande, era filho, pai, irmão, tio, tudo dentro de uma casa só, já não estava mais trazendo concordância. Comprei o terreno aqui no Parque dos Meninos, no balneário de São Pedro, né? Mas esse tempo todo o senhor continuou morando em Cabo Frio? Morando em Cabo Frio. Aqui foi já uma filha de santo, que era moradora de São Pedro da Aldeia. E... Não, eu estou falando aqui em Cabo Frio, porque nós estamos falando de Alto da Posse. Isso. Trânsito. Mas o meu babalorixá, a verdade, o segmento dele era no Grajaú, na rua Borda do Mato, que é a casa da minha avó, Odete, Oiagingalandê, Odete de Ançã, a qual eu tenho meu respeito, né? Que eu sou eu sou filho de Felipe de Airá, eu sempre gosto, tenho orgulho da minha família espiritual, né? Eu sou filho de Felipe de Airá, neto de Odete de Ançã, bisneto de mãe Jobi, né? Tataraneto de mãe Obaganju. Olha só. Né? Que aí com grande dama do Candomblé. Minha rainha. E aí com o falecimento do meu pai, eu procurei minha avó. Logo 1 ano e meio depois, já era doentinha, né? E aí se agravou com a morte do meu pai, né? Porque elas eram muito ligados. Logo após a morte do meu pai, 1 ano e meio depois, veio o falecimento dela. Minha mãe Jobi já era falecida, né? E aí eu entrei em concordância com Mãe Obá, que é hoje a minha Ialorixá, né? Pra gente se manter dentro do axé, porque eu acho muito importante uma família com vínculo à sua verdadeira família. E é essa a família que o meu orixá, a minha essência escolheu. E o que mudou na sua concepção do candomblé, de filho de santo, de seguidor, para ser administrador de uma casa de santo? Porque não é só a questão espiritual, né? O orixá é lindo, o vodum é uma beleza, em que isso é show de bola, legal. Mas a questão prática de administrar a casa, de construir a casa, de manter a casa. Nossa. O que mudou na sua concepção da religião frente a essas questões práticas da administração? Coisas que só tem sentido para quem administra uma casa. Porque todo mundo fala no giro de 360. Eu não acho que seja um giro de 360. Eu acho que seja um giro de 180. Porque a gente não chega no mesmo lugar. A gente chega num outro mundo completamente diferente, aonde você tem que começar, não é um recomeço, é um começo de uma nova trajetória, né, onde se encerra aquele vínculo de Iaô
para se criar maioridade com responsabilidade, com compromisso, não só com o seu eu, mas com as pessoas que estão à sua volta, porque é muito perigoso e assim tem que ser muito cauteloso, porque um babalorixá, ele é apontado. Meu pai de santo, quando vivo, nos meus 7 anos, quando ele me sentou na cadeira e me entregou o ibaxé, ele disse: não estou lhe sentando num trono, eu estou lhe sentando numa cadeira onde você será apontado como réu e será julgado todos os dias, e na maioria das vezes será condenado. Porque o babalorixá, ele pode fazer 99, esse 1% faz ele se tornar a pior pessoa do mundo. Um babalorixá, não pode haver um erro de um filho perder um emprego, de um filho se separar da sua esposa ou do seu marido, de um filho ter uma dor de barriga, porque isso é responsabilidade desse babalorixá. E hoje eu tenho que tomar bênção, né? E pedir agô ao homem que me iniciou e ao meu babalorixá pelas vezes que eu não compreendi a atitude deles, porque muitas das vezes a gente quer passar a mão na cabeça, mas a gente não pode passar, porque o orixá exige perseverança e resignação. Então isso dá esse choque de realidade. Quando vem, você vai passando, porque você vai evoluindo no meio de muitas perdas, né? Uma grande perda da minha vida foi a morte do meu babalorixá, qual eu tomei todas as devidas segmentos dentro da minha casa, levantei o muro, fiz os quartinhos de santo, ele veio para cá, ele arrumou o Ogum no meu portão, ele deu de comer Exu no meu portão, ele participou da iniciação da rombona da minha casa. Sim. No preceito dela, sim, ele vem a falecer. Eu me vi sozinho, porque a gente acha que tem muitos amigos, mas nesse momento você descobre que seus amigos querem ser seus líderes e vêm para sua casa com o intuito de lhe ajudar, na verdade, tentando dominar o seu espaço. E eu, muito bem criado por seu Felipe, escutei dele e repetia todos os dias para todos: quer governar uma casa, levante 4 paus, jogue uma lona por cima e aprenda a administrar a sua casa para honrar e crescer na sua casa. E foi assim que eu cresci. Que hoje eu tenho muito orgulho de dizer que o endereço da minha casa é Antiga Sagrado Coração de Jesus, hoje Rua Francisco Beltrão, mas a Rua Sagrado Coração de Jesus, né, é a entrada na minha casa. Eu consegui a conquista que os fundos da minha casa saem na Rua Virgem Maria, que são 2 entradas. Por conquista, por luta, perseverança e muita conquista. E é fácil administrar um terreiro? Muito difícil, muito difícil. Barato? Muito caro, muito caro. Tá rico? Não consigo. Não consigo, todo dia tem que pagar a conta do tijolo, da luz e da água. Eu faço sempre essa pergunta porque algum tempo atrás estava uma coisa meio como se fosse uma campanha nas redes sociais, dizendo que o candomblé virou um comércio, que pai de santo e mãe de santo só quer saber de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro. E eu sempre disse o seguinte: eu não conheço, nesse tempo todo, nem nunca ouvi falar, nem tenho notícia de pai de santo e mãe de santo que tenha ficado rico às custas do candomblé.
Até O que eu sei é que o Pai de Santo trabalha muito, trabalha a beça, trabalha demais. O Pai de Santo e Mãe de Santo são quem efetivamente sustentam os terreiros. de verdade. E faz muita coisa de graça para um monte de gente, inclusive iniciação de Iaô. Essa é a história que eu conheço, e não é de uma pessoa, de centenas de pessoas, de pais de santo e mães de santo que iniciaram Iaô de graça. Que tiraram do seu bolso, que fizeram vaquinha no terreiro para ajudar aquela pessoa, para fazer o santo e tudo mais. Então eu acho que isso, e eu bato nessa tecla, porque eu acho que a gente não pode admitir, a gente não pode permitir que esse tipo de ideia se propague, porque isso definitivamente não é verdade. Não. Isso é uma hipocrisia e assim, isso é oportuno para aqueles que querem destruir o candomblé. Exatamente. Porque o candomblé, como tudo na vida, existe preço comercial do material. Nada mais justo que o Iaô compre a sua louça. Sim, sim. E aí tem aquele Iaô que compra porcelana. Sim. Mas uma casa de candomblé, as casas que eu conheço, né? Às vezes a gente até se revolta um pouco com essa situação, porque toda casa de candomblé tem uma história de, pelo menos na minha casa, uma boa parte foi ajudada não só por mim, mas por esses filhos que têm mais condição. Sim. Que são pessoas que também têm amor ao orixá. Sim. E a gente senta para dividir e trazer como é que a gente fala? Aquela lista do material grosso, porque a cultura do candomblé é diferenciada das outras culturas, que você, para iniciar um Iaô, você precisa de 16, 21 dias dentro da concepção da casa de cada um. E esses 16, 21 dias tem que cozinhar um arroz, tem que cozinhar um feijão, tem que fazer não um é café. só a Iaô. Não, porque não é só a Iaô que come. Sim. A minha Nem é só a Iaô que está lá recolhida. Não, todos tem a minha, hoje a casa tem aqui hoje, segunda-feira, né? Tem aqui a Iamorô, né? A Iagemuda, Eked, tem Iaô, que está cumprindo o preceito, né, do mês passado, né? Tem obrigacionados que estão na casa ajudando. Então, se a gente botar aí, tem 7 ou 8 pessoas criando esse corpo para ajudar a manter e iniciar esse Iaô. Então tem o almoço, tem o lanche da tarde, tem a janta, tem o café da manhã e tem a rotina que 5 horas da manhã tem que levantar para dar, né, o banho no Iaô, e aí o Iaô vai quebrar o jejum, essa mãe que está criando o Jubonã vai também tomar um café, vai lanchar, né? E aí já acorda a Eked para ir ajudar. É uma comunidade, tem uma Exatamente. outra que está lá em cima passando a roupa, já preparando a roupa da saída do Iaô, ou seja, é muita despesa, muito sacrifício para se manter uma casa de candomblé sem sequer um apoio governamental, sem sequer um apoio social, sem sequer nós assim, muito pelo contrário, nós somos, como dizia o Chico Buarque, né? Joga pedra na Geni, nós somos a Geni que joga Sim. pedra todos os dias, mas no final é a Geni que socorre. Sim. No final é que a Geni que vai ali porque você está com um problema na sua família, tem que trazer uma paz, então vai fazer um presente. A danada da macumba, que a sociedade joga pedra e que faz. Sim, sim. É verdade. E como é essa questão
de uma casa de candomblé numa cidade pequena. Porque a gente sempre fala o seguinte, no Rio de Janeiro é mole ter um terreiro, coisa mole. Eu digo, porque a cidade é muito grande e essas coisas se diluem e os terreiros conhecem os vizinhos, que conhecem todo mundo, que viu criança, essa coisa. Então, esses conflitos são mais diluídos pelo volume e pelo tamanho. Pelo tamanho, sim. Né? Eu conversei em dezembro com o Mamito Ciavanju lá ai meu Deus, perto de Volta Redonda. Esqueci o nome agora, minha cabeça está conversei com ela dessa questão e ela falou isso, que todo mundo se conhecia, Barra Mansa, todo mundo se conhecia, então a intolerância era dissolvida nesse conhecimento, nas relações pessoais. Uhum. Como a cidade começou a crescer, quer dizer, a intolerância começou a se perceber, porque aí já tem gente estranha nessa história e aí o conflito acaba ocorrendo. Lá em Itaperuna também, eu entrevistei, aqui em Cabo Frio, a mãe Fátima na época. Na cidade pequena, esses conflitos são mais visíveis no seu caso? Eu creio que sim. Yeah. Eles tomam uma proporção um pouco maior, a qual você, por não ser protegido pela lei, você acaba ficando mais refém. Eu tenho uma história de intolerância, a qual o senhor... Nós vamos chegar lá. Entendeu? E assim, já lá atrás, já tentaram... O senhor tem quanto tempo de santo? Eu tenho 25 anos de E iniciado. tem casa aberta há quanto tempo? Eu tenho casa aberta, acho que 11 anos, porque minha história era a trajetória, porque meu pai de santo chegou a fundar no Guriri, em Cabo Frio, né? A casa dele, que era a minha casa, Sim. né? Aqui é a casa dos meus filhos, lá era a casa, minha casa. Eu sempre digo isso, lá era a minha casa. E aqui é a casa dos meus filhos. Sim. Então, eu já venho essa trajetória com ele já de muitos anos. Sim. Então, é um período longo. Sim. São Eu 25 acompanho anos. meu babalorixá entre vida e morte 20 anos. Então, o senhor dá para notar a diferença de tratamento, Completo. né? Quer dizer, com as pessoas que... Sua mãe se espantou que o senhor disse que ia frequentar um terreiro de Umbanda e ela hoje está do seu lado. Hoje ela Então, esses conflitos com pessoas que a gente conhece são muito mais diluídos. Sim. Né? Porque a gente tem a possibilidade de conversar. Sim. Agora, quando é estranho, quando é gente que sequer está querendo conversar, sequer está disposta ao diálogo, Eu tive há poucos dias já tem um prazo, um desgaste com um pastor aqui, que ele veio no meu portão me trazer um panfleto, né, um santinho, né, que dá o nome de santinho. Sim. E ele veio me trazer a palavra do Senhor. Uhum. E eu pedi a ele que me respeitasse, porque eu nunca fui na porta da casa dele convidá-lo a vir à casa do candomblé, porque eu respeito a fé dele. Então ele não tinha o direito de vir no meu portão tentar me convidar ou convidar os filhos da casa como se nós estivéssemos reunidos numa casa de perdidos. Sim. Né? Que eles acham que nós vivemos um mundo do satanismo, entre droga, prostituição, muita bebida. A notícia que a gente tem é que tem um monte de pastor preso em cana por estupro, Isso tráfico aí. de armas e etc. Mas etc, eles se etc. encobrem, né? Eles se encobrem. Tráfico de droga, inclusive. E aí, inclusive, alguns vizinhos acharam que eu exagerei, porque eu
mesmo dei uns gritos com ele, falei que ele me respeitasse. O senhor te xangou, né? Me respeitasse, porque na minha casa ele não tinha esse direito, que eu não conhecia ele da mesma forma que ele me conhece, como nada, eu como nada conheço ele. Sim. E hoje eu acho que eu também tenho isso, né? Se eu passar na rua eu nem conheço. Sim. Enfim. Então, a gente começou a mapear essas histórias a partir justamente dessas diferenças, das facilidades e das dificuldades que as pessoas encontram por essa proximidade ou por esse afastamento, né? E aí, no mês passado, eu acabei visualizando o seu vídeo, o senhor na porta da delegacia, em Cabo Frio, e aí falou Cabo Frio, a gente leva logo de quem? Da Eli Amado e do Jorge Henrique. Sim, né? sim. Entrei em contato com ela, falei, Eli, que história é essa? Aí ela me contou, falou, não, eu estive com ele, acompanhei o caso, falou, pô, então vê se você marca. Ela até apoiou, ela ajudou, ela estava ali presente. Foi a verdadeira presente em apoio, junto com a doutora que agora me fugiu, mas... Como é o nome da doutora? A doutora Adriana Ruas, que foi para a noite lá, para ficar na porta da delegacia, como se a gente fosse, como se ela fosse advogada de porta de cadeia. Sim. Porque nós fomos tratados como Aí ela marginais. falou, não, eu conheço o Babá Marcelo, aí me contou a história, eu falei, então você tenta agendar com ele, que eu tô para ir a Iguaba e eu vou procurar para a gente marcar uma entrevista que eu quero que ele conte essa história. Mas aí janeiro, criança com férias, enfim, né? E aí, finalmente estamos aqui. E aí eu quero saber o que foi que aconteceu, o que foi que desencadeou toda essa situação. Vamos pegar logo Dona Ivone lá no começo. Dona Ivone, uma senhora de 74 anos, me procurou, era seguidora de outra casa, mas não se encontrava e estava passando por alguns problemas e tal, e me procurou, pediu uma ajuda. Fui, cuidei, joguei, e acho que elas, no meio da conversa do jogo, a gente descobriu que a gente era aproximado, que a mãe dela era amiga de minha avó, e aí criou essa aproximação maior, que a gente busca um carinho, né? Sim. E ela tinha sido trazida pela neta, que é a Fabiana, também uma menina de Iemanjá, também iniciada no Candomblé, que também estava afastada, toda a família desligada. E aí a Dona Ivone precisava muito da ajuda, que ela era muito adoentada, inclusive ela acabou tendo um derrame, mas graças a Deus e a Orixá, ela se cuidou antes, né? Porque a matéria dá problema, né? A idade pesa, mas ela tá aí, firme e forte, superou esse problema, já está em casa, já estamos nos preparando para outros cuidados. E aí eles gostaram do meu carinho, da atenção com a Dona Ivone, e aí veio a Fabiana com a outra, com a Beatriz, que eram irmãs carnais e irmãs de barco, e também afastada, e as duas vieram e tomaram obrigação comigo, e passaram a pertencer ao axé, filhas da casa, aquela coisa toda, aquele vínculo todo. E junto ela trouxe uma criança recém-nascida. A criança, quando ela se tomou obrigação comigo, a criança estava com 3 para 4 meses, se eu não me engano, cheia de problemas, cheia de complicações, fora o abandono, o descaso. E o orixá apontando a criança, aquela coisa toda, no jogo, né, nas coisas do dia a dia do candomblé. Aí a gente amparou. E aí a criança muito novinha, vamos esperar amadurecer, só que a criança 4 meses, 5 meses, 6 meses, hospital, não sabia o que era, fazia exame disso, fazia exame daquilo, pará, e você jogava e dizia que ela tinha que se iniciar, e vamos. Um dia ela se assustou, a mãe, a Fabiana, falou, pai, eu quero iniciar minha filha.
Aí tá, meu filho. Estamos aí para amparar, né? Aí a criança já estava com 7 meses. Falei, se a sua família é do candomblé, né? Se A sua mãe, sua avó, mãe, sua avó, se vocês estão dispostos, sua né? irmã. E o pai da criança? Ah, não, o pai, eu não tenho, a gente namorava, porque eles não chegaram a casar. Eles namoraram e aí veio a criança e vinha aquele acontecimento dele lá visitar uma vez ou outra. Eu falei, conversa com o pai, ela disse que queria conversar com ele, ele disse, não quero saber. Garoto jovem também. Eu também acabei não dando importância, preocupado com a criança, com a situação da criança. Já ia colocar um barco, né? Tudo ajuda, porque eles não tinham condição, então a gente ia amparar de verdade, não só espiritualmente, como material. E aí, como processo, fizemos, botamos a criança para dentro, houve-se a iniciação, houve-se a prática, tudo em paz, tudo seguindo, feliz e contente. A criança cumpriu os 16 dias, tudo bonitinho, bebezinha. Vamos liberar essa criança para ir para casa, porque em casa fica mais, apesar daqui ser bem aconchegante, fica melhor. E aí ela foi e seguiu. E nós começamos nossa rotina de vida, né? Aquela coisa toda, normalidade da vida, trabalho, seguidores, outra, a história de todos. Um dia, ela me liga desesperada. O senhor não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que houve, minha filha? O pai resolveu fazer uma visita à filha, né? Aqueles, né? Pai que visita. O pai resolveu fazer uma visita à filha e chegou lá e viu a criança com cabelo curtinho, porque já passou tanto tempo que a criança já não estava mais careca. E aí ele perguntou por quê que a criança estava com cabelo. E a mãe foi e falou, porque ela se iniciou no candomblé. Aí ele achou que ela não podia ter feito isso, porque a criança tinha que crescer para decidir, aquela cultura, né? E aí comunicou a mãe dele, que é evangélica, e aí a mãe dele satanizou a história toda, e aí ele entrou por dentro da casa da menina e pegou essa criança e foi embora. Ué? E aí ela me liga de novo, desesperada, porque eu estava tentando, porque eles conversassem, porque aí é vida pessoal, né? É. E aí ela desesperada porque ele tinha pego a criança e saído, levado a criança embora. Uma criança de 8 meses que ela amamenta. Misericórdia. Ela entrou em desespero. E eu me vi obrigado, como babalorixá e ser humano, de amparar a minha filha. Sim. E aí o meu filho também em casa, né? E o meu companheiro, e a gente foi... Vamos lá, vamos na delegacia, porque eu falei para ela, né, da parte, né? E aí ela já nervosa, que aí o peito já estava passando da hora, começa a doer, ela, né, ansiosa por ter sido, né, que é isso. Sabe onde a criança A criança foi um sequestro. Sim, sequestro. É minha? Sim, eu não sim, sou juiz, né, não, advogado. mas essa é a pai, não pode Sequestro. fazer. Aí fomos para a delegacia. E eu orientando ela, entra e diz que você quer dar parte de sequestro do seu filho, que você amamenta com a mãe, ela junto com a mãe. Aí ela entraram na delegacia por motivos de qual a gente sabe, né? Não pode dizer, mas sabe que é preconceito, não quiseram fazer o registro de ocorrência. E isso a gente, que eu moro em São Pedro, e ela em Cabo Frio. Isso a gente indo, né? Aí eu falei, não, insiste que você tem que dar parte, eles têm que amparar isso, alguém tem que fazer alguma coisa. E eu indo, já a gente nervoso, aquele negócio todo, quando eu cheguei na porta da delegacia, como um passe de mágica,
A delegacia, como eu não sei, porque o delegado, a pessoa responsável lá, não posso usar o nome que eu não sei quem era. O responsável na delegacia pediu o nome, o telefone do pai. Ele pegou e o delegado, eu usando o termo delegado, mas o responsável, delegado, que o responsável delegado, o delegado foi e ligou para ele que ele tinha, o que estava acontecendo. Ele pegou, como foi avisado, porque ele foi amparado, né? Porque ela é a macumbeira. Esse é meu ponto de vista. Ele veio, trouxe a criança, e ela já com dor e a criança chorando. Eles sentaram a criança no meio-fio. Ela deu de amamentar a criança, deu de mamar a criança, amamentou a criança. No meio-fio. No meio-fio, na porta da delegacia. Uma criança que estava de preceito espiritual, que eles quebraram o preceito da criança, que a gente tem que lembrar que eles têm essa dívida com Deus e Orixá. E isso, como eu sou de Xangô nesse mundo e no outro. Xangô cobra dele. Isso, porque cada um paga seu preço, não é isso? Sim. E aí deu de mamar a criança. Quando a criança se deu por satisfeita, ele foi pegar a criança de volta, porque ele ia levar a criança embora. Ué? Ela falou, não, você não vai pegar minha... Isso tudo na porta da delegacia. Não, você não vai levar minha filha de novo, não. A outra, a tia, a Beatriz, quando viu ele começando a empurrar ela com a neném no colo, foi em cima. Ele agrediu a Beatriz, pegou o celular dela, quebrou. Na porta da delegacia. Na porta da delegacia. E nisso eu ia chegando. Quando eu vi essa atitude, eu comecei a gritar. E aí, meu filho, muito inteligente, teve a cabeça boa, ligou. Porque a gente, foi ele que filmou. Foi ele que filmou. Porque a gente precisava de prova. Porque amanhã nós é que somos os baderneiros. Sim. E aí eu comecei muito nervoso, brigando aquele negócio. Nossa, a mãe... E aparece que a irmã dele, que eu nunca vi, espero nunca mais vê-los, né? Veio em minha direção, mas me tratou como um qualquer. Disse que eu era um irresponsável. Sou um homem de 52 anos. Que eu era um irresponsável, que eu ia pagar porque isso era crime, que a criança estava desnutrida. E que, falando barbaridades. Aí eles se exaltaram quando eu perguntei para eles também. Isso tudo tem na filmagem. Onde eles estavam esse um mês que a criança passou por todos os preceitos de iniciação e que eles não sabiam o que estavam acontecendo? Cadê o pai? Cadê a avó? E o tempo antes ainda, né? Você tá... A criança estava doente. Isso aí. Cadê? Não, Leo. É porque acha que ser pai é levar uma caixa de leite, uma lata de leite, não é isso? E um pacote de fralda no final do mês quando sai o pagamento. Quando sai, né? Sim. Porque a garotada não quer trabalhar, né? Sim. Felizmente a gente é obrigado... Sim. Né? A expor isso tudo. E aí eu comecei, e aí os policiais vieram achando a gente, né? Que aí eu comecei a gritar, que eu falei, vocês estão fazendo um absurdo, essa criança exposta, aquele negócio todo. Ela é uma mãe, ela merece respeito. Os policiais vieram e ficaram do lado deles com as armas impunes. Não estava apontado pra gente, não. Mas armados. Você se sente coagido. E aí eu não sabia o que fazer, já liguei para Eliamar e pedi um socorro, que eu pedi à sociedade nos amparássemos. Nós não estávamos em bagunça, nós estávamos na nossa casa, no nosso lar, cumprindo com a nossa fé. Eles invadiram o nosso espaço. Sim, sim. E aí insistimos, voltei dentro da delegacia, quis dar parte, não deixaram eu dar parte. Aí disseram que isso já era um caso de proteção à mulher e mandaram para a delegacia do lar, que é junto, mas é um outro departamento que é o DEAN. E nós todos, né, naquela situação, subimos, chegamos lá, primeiro escutamos
que a criança, que a gente não podia ficar lá porque tinha um suspeito de Covid. Eu falei, como é que o suspeito de Covid está aqui dentro? Meu Deus do céu. Segundo, que isso não tinha nada a ver com religião, que aí já começou a inverter tudo. Aí meu outro filho de santo, né, começou a filmar, ele foi grosseiro, disse que não era para filmar, que não queria saber de filmagem, que não sei o quê, que para parar de baderna, que botar todo... Conclusão, botou todos nós para fora e deixou só ela com o meu filho, que ficou como testemunha. No meio da história, ele pediu que meu filho se retirasse e disse para ela que ela perderia a criança porque o que ela fez realmente é errado. Que isso? Aí ela desceu chorando, desesperada de novo. Aí eu fui acalmá-la, aquele negócio todo. Eu falei, não, preciso de um socorro. Aí eu liguei o celular de novo, fez outra a gravação, e aí a Liamar já estava lá, a doutora já estava lá, e mesmo assim eles não deram importância, e aí a gente ligou para o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar nada de chegar, entendeu? Porque é muito franco, né? A gente tem que ter cuidado com a palavra, mas uma criança está ajudando o pai a ganhar um pão, o Conselho Tutelar bate lá e crimina o pai. Mas um canalha desse está fazendo essa situação, um sequestro, e o Conselho Tutelar não apareceu. Não apareceu? Não. E aí nós ficamos nessa situação, e vamos aqui, vamos ali, e a delegada não quis registrar a ocorrência. Mandou que voltássemos no dia seguinte. Voltamos no dia seguinte. Jesus. Fomos todos para lá. A mãe já começou a se sentir coagida, já queria desistir. Eu falei, minha filha, não desiste. Se você desistir, aí sim você vai perder a criança. Aí eles vão aproveitar e vão marginalizar a situação, né? Aí, conclusão, aí chamamos jornais conhecidos aqui da região. Mas no dia com o criminoso na porta... Não, ele foi para casa dormir na sua cama, tranquilo, pensar em que atitude, porque no dia seguinte ele mandou um áudio para ela, dizendo para ela já ir acostumando a criança a ficar sem peito, porque ele ia tirar a criança dela. Ela sofreu ameaça pelo pai. Tem a gravação. Gente do céu. Aí naquele dia nós não conseguimos, mas conseguimos fazer a ocorrência do jeito que a delegada achou, que não foi do jeito verdadeiro, que a gravação mostra, né? E aí você começa a escutar umas piadas. Eu não sou de recuar, mas eu tenho uma vida espiritual, eu sou babalorixá, eu tenho vários filhos para cuidar. Eu não posso ficar vivendo esse desgaste, porque senão daqui a pouco vou me desgastar, perder a credibilidade na situação. E aí recuamos, e aí a Eliamar junto com a doutora mais uma vez foram para lá. E aí viram que não estava, e aí aconselharam a gente, que aí a Renata Cristiane, que tem rádio em Cabo Frio, o Ander Silva, né, foram lá, fizeram reportagem, chamou a atenção, a TV Alto Litoral chegou a fazer alguma também, eu fiz o relato do acontecido também, e aí nos orientaram aí na corregedoria do Ministério Público, da queixa da delegacia. Ou seja, você começa da queixa. E aí fizemos o papel devido, só que aí eu já tinha obrigações para fazer, uma pessoa precisando de vida, né, saúde, equilíbrio, e aí você tem que fazer de conta que não passou por nada disso. Guardar a sua humilhação, o seu desrespeito. Mas afinal, a queixa foi registrada?
do sequestro. Foi registrada. O conselho tutelar depois entrou em contato com a mãe. Eu soube superficialmente que o conselho está tentando apoiá-la, que eu não quero entender aonde está essa tentativa, porque já era para a justiça. Você apoia ou não apoia? Não tem uma tentativa. Isso aí, já era para a justiça procurar saber desse pai. Qual é a situação, uma pensão para essa criança, porque o pai tem que... Agora ele tem que mostrar que ele é pai. Sim. Não é isso? Sim. Honrar essa criança, respeitar. Porque eu sou pai. Tenho um filho de 25 anos, qual eu criei, eduquei, sustentei até se tornar um homem com caráter. Isso é ser pai. Não é pai de final de mês. Sim. E a sociedade... Ou seja, isso não está concluído ainda. Não tem nada resolvido. Está meio que, como é que eu vou dizer para o senhor, assim, respeitosamente? Está meio que dito pelo não dito. Sim. Porque nós somos cara para dar tapa. Sim. Entendeu? Sim. A história lá de trás, nós somos a Geni. Na verdade, as instituições representantes do Estado que eram para nos resgatar, porque a lei tem... Os nossos direitos são garantidos pela Constituição. Isso. Eu, inclusive, ela abriu ocorrência. Eu não consegui. Não, eu sou um qualquer. Eu sou um pai de santo, um macumbeiro. Pra quê? Eu posso ser maltratado, desrespeitado, sair do meu lar, ser atacado. O Estado, que deveria nos garantir os nossos direitos, faz exatamente o inverso. Isso aí. E qual é o seu sentimento com relação a isso? De procurar a justiça, procurar quem de direito nessa situação e ter esse tipo de tratamento, e hoje, um mês depois, não ter uma resposta. Como é que fica a sua crença na justiça dos homens? Acabou. Não existe justiça, existe interesse próprio. Perfeito. Interesse porque vai te dar ganho, interesse porque é mais importante. A sociedade está se tornando cada dia mais fria, mais injusta, mais hipócrita e mais interesseira. Não toda a sociedade, porque eu acredito no ser humano que busca espiritualidade, não aquele que busca o candomblé, não. Eu acho que cada um veio com uma missão. Então tem os que vieram com a palavra de Deus e tem os que vieram com a palavra também de Deus, Olorum e Orixá. Sim. Entendeu? Eu acho que, na verdade, a cultura do homem não devia se espelhar na religiosidade da pessoa. Devia se espelhar no caráter e na atitude para com o outro. Porque se eu não puder fazer o bem, eu não quero prejudicar a ninguém. Que é muito importante. Sou um homem de Xangô. Somos. Axé, somos isso, de verdade. E isso me ficou esse tempo todo me incomodando profundamente, porque parece um relato de uma maluquice. Isso, é assim que na porta de uma delegacia. Não é? E hoje, 30 dias depois, exatos 30 dias depois, não se tem nada. Nós fomos... Isso é uma coisa inacreditável. Mas eu espero e rogo a Irá, que é dono dessa casa, rogo a Baru, que é dono da casa da minha avó, a toda a família do Raio e Trovão, que tem a ver com justiça, que isso se esclareça. E peço pelo dia de hoje, que é segunda-feira, a Exu, que afaste essas demandas, afaste esses perturbados, afaste essas pessoas que querem tapar esse sol com a peneira, né? E que a verdade prevaleça nisso e que a justiça seja feita. A justiça dos homens e a justiça de Vodun também. Porque
é o que é capaz de pacificar a nossa alma e o nosso coração. Eu tenho uma capa que eu faço no meu Facebook, que no momento de inspiração, aquela frase surgiu e é o que eu gosto. Eu gosto muito da paz que a justiça proporciona. Isso. Porque sem justiça não há paz. Não há paz, não há paz. Verdade? Não há nada que possa pacificar. E se você acaba sendo condenado, porque se você recuar, você se torna covarde e se torna interiormente muito mais infeliz. E frágil. Porque a gente tem realmente que gritar e eu não quero ser tolerado, eu quero ser respeitado, eu exijo respeito. Perfeito. Se eu cumpro com meus deveres, eu tenho 52 anos, eu sou funcionário público concursado, eu cumpro com meus deveres, eu trabalho, eu saio muitas das vezes do meu trabalho, venho para minha fé, viro uma noite na minha fé, volto para o meu trabalho e faço isso desde garoto. Sim. E aí vem alguém que acha que... Um agé burucu do quinto dos infernos. Que acha que pela fé dela, ela é superior. Porque se ela tivesse a mãe desse pai, se ela tivesse evolução espiritual, ela ia tentar unir esse pai com essa mãe para criar a netinha dela. Pelo menos para assistir. Pelo menos para assistir a netinha dela. Perfeito. Mas eu tenho fé nesse povo todo da justiça que isso vai... Temos que ter fé. Temos que ter fé em Deus e Orixá. Olorum. Vai ser resolvido favorável a vocês. Axé. Aí nosso coração vai ter paz. É isso. Tá certo? Babá, quero lhe agradecer. Eu que agradeço. Muito essa história que o senhor contou, esse relato, infelizmente foi uma notícia ruim o que nos aproximou, mas nós vamos voltar aqui também para contar as notícias boas. Com certeza, porque a gente acredita em Orixá e todos esses agé, burucu, eles se posicionam, se tornam energia positivas em nossa vida. Eles se tornam ninguém. Esquecidos, sem crescimento, sem evolução, e a gente vai seguindo aqui a nossa trajetória, vivendo, porque eu digo todos os dias, hoje eu sou jovem ainda, tenho 52 anos, mas eu já sou um homem realizado diante de Orixá. Se amanhã eu fechar meus olhos... Amanhã não. Não, mas a gente precisa dizer isso, porque ainda tem a sociedade para dizer que você passa uma vida cuidando de Orixá. No dia que você morre, foi uma galinha que você deu errada. Ainda tem esse peso. Porém, se eu fechar os olhos amanhã, eu fecho meus olhos em paz, que eu cumpri com a minha trajetória daqui por diante. É só prazer, né? Claro, com a dedicação e o mesmo respeito ao Orixá. Que eu vim ao mundo para servir o Orixá e o Orixá me responsabilizou cuidando do Ilê. Do Ilê, o minha Axé Iralbidinaí. Axé. Axé. Parabéns. Muito obrigado, Bel, pela sua receptividade. Eu que lhe agradeço. Pela disponibilidade do seu tempo. Eu tenho certeza que você gostou. Tenho certeza que você ficou tão indignado quanto eu fiquei com essa história. E deixe lá o seu comentário, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, porque é a inscrição, é essa participação que acaba favorecendo e facilitando que a gente tenha esse grande contato e a gente consiga se ouvir uns aos outros. Já que o Estado não nos ouve, precisamos nos fortalecer. Precisamos... Nós viemos aqui para ouvi-lo. A gente precisa um grande passo para o crescimento do candomblé. Agora, meus mais velhos, vamos aprender a respeitar o diferente. Vamos parar de dizer que o diferente é errado. O diferente é só diferente. Se tiver fé e respeito, é tão igual. Parabéns. Axé.